Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Bem, pessoal, bem-vindos a mais um podcast de Aguenta a Guinada. Trago aqui um convidado muito especial e agora vocês dizem, então, mas é mais um convidado especial? Sim, é, porque eu só trago quem quer e para as pessoas virem aqui ao meu podcast tem que ser acima da média. E vou já passar a bola. Olá, Paulo. Olá. Tudo bem? Desde já obrigado por ser acima da média, não sabia. Mas pronto. Tal e qual, tal e qual. O objetivo sempre aqui do podcast é trazer pessoas acima da média, porque o mundo já está cheio de medíocres. E o objetivo aqui é, quando eu convido, é porque acho que o convidado vai trazer algo para o meu público e algo para mim. Por isso lá está também, como é aqui a minha sala, só convido mesmo quem quer e posso-me dar esse luxo e trago sempre convidados acima da média. Bem, eu começo já por perguntar quem é o Paulo. Bem, o Paulo comecei por ser um puto estúpido da rua, né? Entretanto cheguei ao estado adulto, tive de fazer por mim para pagar as minhas coisinhas, coisas que eu queria. Nesse processo fui aprendendo o que fazer e fui identificando aquilo que eu gostava, focando na aprendizagem dentro daquilo que eu gostava. E pronto, e decidi, a certa altura apareceu a oportunidade de trabalhar por conta própria, fui por aí, também dediquei-me a muito desporto, fui por aí, também à parte artística, fui por aí, o que depois vim a constatar que me completou como indivíduo nas várias vertentes que é útil desenvolver para depois ter a melhor sensibilidade, a melhor vivência, a melhor experiência desta vida, né? Que sendo finita, o que interessa é capitalizar ao máximo tudo. Tal e qual. O que é que fizeste a nível de desporto? Que eu tenho aqui muitos ouvintes meus são atletas e também já agora. Ui, olha, comecei por desporto de rua. Eu era daqueles miúdos que estava sempre na rua a brincar. Mesmo os intervalos da escola eram todos passados a correr, a jogar alguma coisa também. No entanto, mais a sério, tive primeiro uma primeira experiência em futsal, que não correu muito bem porque não tinha muito jeito. Depois veio a saber-se que afinal tinha mais jeito para vôlei. Joguei vôlei muito a sério. Cheguei a ter um envolvimento até semi-profissional para o Benfica. Fui pago para jogar. Depois dediquei-me ao motociclismo porque eu tinha a paixão das motas e queria andar de moto muito bem. E então, querendo andar de moto muito bem, como comecei muito tarde, decidi ir para a estafeta e por isso é que eu tenho hoje a empresa de estafetas. Mais tarde dediquei-me a outras modalidades. Na preparação física até para as motas identifiquei o BTT também, dediquei-me um bocadinho a sério. Mais tarde, e até pelo ginásio que eu era obrigado a ir para ter uma condição física para o motociclismo, identifiquei que numa sala vinha música muito gira, de hip-hop e tudo mais, dançava-se hip-hop, então entrei no hip-hop, onde também foi a nível de competição. Portanto, a nível de competição já fiz muita coisa e olha, essas foram as mais importantes. Depois do motociclismo também, karting, automobilismo, por aí fora. Boa. Um bocadinho de tudo. Disseste aí uma coisa, estava-me a lembrar do meu filho. Meu filho é maluco por motas, não sei onde é que ele foi buscar. Eu gosto de ver, adorava ver o Travis Pastrana, Nitro Circus e tudo mais, mas o meu miúdo vai fazer 2 anos agora esta semana e o gajo é louco por motas e então já tem uma bicicleta e eu vou-lhe agora quero oferecer-lhe uma bicicleta que eu vi, um gadget brutal, que é uma bicicleta elétrica. Quem mostrou essa bicicleta acho que foi o Nuno Agonia, uma bicicleta brutal, mecânica. E pá, eu agora estavas a falar, eu estava a ouvir, por acaso tenho muitos amigos meus que fazem, que participam mesmo naquilo da Baja, acho que é Baja. Uhum. É Baja o nome? Há várias bajas. Bajas é um tipo de prova mais prolongada de enduro. Sim, a Baja, aquela Baja em Beja. Yeah. É, pronto, e tenho uns amigos meus que fazem mesmo e participam e tudo mais, e por acaso é algo que eu estou assim mais ou menos por dentro. Eu no meu caso não sou mais a pendura, mas por acaso é uma coisa que eu gosto bastante. Bem, então depois falaste aí de um ponto que foi, ok, fizeste o teu percurso a trabalhar por conta própria, meter aí as mãos à obra, e depois como é que então vais parar
à central, pronto, à central de mensageiro. Já agora diz-me uma coisa, que idade é que tens, Paulo? 51. Fazer 51 anos. 52 daqui a um mês. Como é que tu vais parar à central de mensageiro? Não é? O porquê, que acho que é muito importante, não é só o ir por ir, e depois, pronto, vamos desenvolvendo então esse detalhe. Bem, na altura eu tinha posto na minha cabeça que tinha de trabalhar como estafeta para me obrigar a fazer quilómetros de forma a aprender a andar de moto melhor para aplicar em competição. E como comecei a andar de moto muito tarde, já quase aos 18 anos, tinha de ganhar tempo ao tempo perdido, porque a maior parte do pessoal que anda na competição anda de moto desde os 5, 6, 7 anos. Nessa estratégia, empreguei-me como estafeta em várias empresas, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na empresa Central Mensageiro, que na altura não estava constituída como empresa, usava o nome Central Mensageiro, mas numa base de empresário, nome individual. Essa empresa operava no Cacém, que era onde eu morava na altura, e uma coisa levou à outra e comecei a trabalhar lá. Boa, tocaste aí num ponto muito importante, que eu tento fazer isso a nível de desenvolvimento pessoal e tento passar isso aos meus clientes, que é, tinhas um propósito. Tal e qual. Tu não vais parar à central mensageiro por acaso, mas sim porque querias reutilizar o teu tempo para, enquanto trabalhavas, estares a aprender. Ou seja, as pessoas ficam-se a desculpar que não têm tempo e que têm que trabalhar, e tu aliaste um trabalho que iria te trazer uma remuneração. O trabalho era o trabalho de estafeta, mas com o propósito de aprenderes a andar melhor de moto, teres horas para andar de moto. Na verdade era 2 em 1. Eu não só queria andar muito de moto, mas por isso também podia empregar-me a entregar pizzas ou assim, mas eu também queria saber como é que as empresas funcionavam. E então eu empreguei-me inicialmente a fazer a distribuição de uma empresa que fazia previsões e diagnósticos dentro do mercado de valores. Portanto, houve uma altura que eu tinha esse trabalho para ter um contacto com quem tratava do mercado de valores, que eu tinha curiosidade, mas não sabia investir. Depois empreguei-me no período normal numa empresa que era a Business Directions, de marketing e publicidade e ativação de marca e tudo mais, para também saber como é que funcionava essa questão. E depois à noite empreguei-me no Diário de Notícias, onde também tinha contacto com toda uma orgânia de um grande media player nacional, e aí até foi muito engraçado e foi muito rico para mim. Estamos a falar numa altura em que eu tinha 18 anos, portanto em 89, e desde 89 então que eu sei que a narrativa é de propaganda, não é de informação. E isso ajudou-me a perceber muito como é que as coisas funcionavam e a optar na minha vida para as diversas coisas que eu agora faço. E por isso até é que eu criei o meu perfil no TikTok. Mesmo porque pronto, houve aquela machadada que deram há uns anos esta parte à sociedade, e eu senti-me necessidade de explicar um bocadinho como é que ela funcionava, que é para as pessoas se safarem. Boa. Tocaste aí num detalhe que é mesmo, primeiro estavas a dizer, e é verdade, os pontos só se ligam, os pontos fazem todo o sentido. Steve Jobs tem essa frase: os pontos só se ligam quando olhamos para trás, e ao fim e ao cabo tudo o que tu tiveste de fazer é uma construção da pessoa que tu és hoje. E às vezes mesmo aquelas coisas que não damos importância na altura, eu já disse esta história várias vezes e muitas das pessoas não sabem. Nós nos computadores temos letras diferentes. O Word depois fez isso, porque o Steve Jobs na altura apaixonou-se por uma rapariga, e para ter aulas com ela, para estar mais próximo dela, inscreveu-se no curso que era o curso dela, que tinha a ver com letras, design de letras diferentes. Ela pintava, e na altura, quando ele está a desenvolver o computador, ele achou por bem, e que tal termos uma letra diferente? Só havia aquelas letras de máquina. Por isso nós hoje temos letras diferentes. Claro que já poderiam ter pensado nisso, mas não sabemos ou não. Mas sem dúvida ele foi o pioneiro, por causa de uma paixão do indivíduo, e os pontos só se ligam quando olhamos para trás, e isso que estás a dizer faz todo o sentido. Aliás, eu recomendo mesmo essa estratégia como modo de vida. Repara, eu vou-te dar um outro exemplo. A certa altura fui convidado para ser gerente de uma discoteca. Queriam, no fundo, aproveitar o meu networking, que eu, na altura trabalhava muito com DJs e bailarinos, e também já tinha a Central Mensageiro, portanto já tinha alguma experiência de gestão.
Quando me convidaram para ser gerente da discoteca, fui também tirar o curso do MAI, de segurança, e de cocktails e flare bartending. Não para aplicar, obviamente, mas para saber ver se esse trabalho estava a ser bem feito. Tal e qual. Eu pensei, há uma das coisas, eu por acaso estava a ouvir aqui uma reportagem já há um tempo, um podcast há um tempo, agora não me lembro do nome deles, está-me a faltar o nome, mas são do sushi de Lisboa, não é Nori, é o Sushi at Home, e um dos sócios, ele estava a dizer uma coisa que é: eu hoje sei gerir melhor a minha empresa porque eu fiz tudo na empresa. Eu comecei Claro, do zero, claro. fiz o sushi, fiz a cozinha, trabalhei na cozinha, entreguei o primeiro sushi, fiz tudo. Não há uma tarefa na minha empresa que eu não tenha feito. Claro. Por isso é que eles construíram uma boa empresa, e porque ele sabe os Ele detalhes. entende. Sabe os detalhes. Exato. E é uma das coisas que eu também falo. Eu participo, tenho muita coisa para aprender, porque eu não era um indivíduo nada organizado, ainda estou a aprender a ser organizado, estou muito melhor. Eu era um indivíduo completamente boémio, mas eu estou metido em todos os detalhes na operação de todo o meu negócio. Seja de edição, eu edito os meus vídeos, eu meto legendas, eu dou aqui toques no Pedro, podcast, tudo. E isso dá-me uma mais-valia para quando eu der o próximo passo. Basicamente é o que eu digo. É sorte. Ainda bem A que sorte é disseste quando o isso. acaso Ainda bem que encontra a disseste isso, porque preparação. é fundamental essa percepção. Quando deres o próximo passo. Porque nós somos criaturas de hábitos. E há uma pessoa que nós temos de ser no início, na construção de tudo, e claro, quanto mais nos envolvemos com todos os caminhos, todos os quiproquós daquilo que tem de ser feito, depois às vezes até nos viciamos e habituamos a isso. E chega uma altura que para ganhar escala temos de fazer o tratamento completamente Largar. inverso, é largar. É largar. E isso é muito difícil para a maior parte dos empresários. É uma aprendizagem que a maior parte dos empresários não consegue Tens fazer. toda a razão, tocaste aí num detalhe. Eu quero largar logo, eu não quero perder tempo. A minha cabeça é criativa, eu não sou. Uma das coisas que eu estava a ouvir ontem no podcast que tu gravaste com o Ricardo Matos, e é uma grande diferença entre empresário. Eu sou empreendedor, eu sou um criativo, eu não sou empresário, eu não sou metódico. A minha cabeça é para estar com ideias, e depois vou precisar de outras pessoas com mais disciplina do que eu, com mais metodologia para fazerem esse tipo de tarefas. Um livro também que abriu muito a minha mente é aquele do Tim Ferriss. Trabalho 4 horas por semana. Claro que não dá para trabalhar 4 horas por semana, mas aprendemos muito, e eu gosto de delegar. Tu tocaste aí numa coisa que é muito engraçada e é verdade, e eu me identifico bastante com muitas coisas que tu dizes. Eu estava num almoço de empresários grandes, com empresas grandes, mas que um dos empresários podia dar um passo maior e não dava por causa que não era capaz de delegar. Achava que só ele é que sabia fazer aquilo. E o caso dessa empresa era uma empresa de transportes, de caminhões, e eu disse-lhe um exemplo, sei lá, eu não percebo nada do seu negócio, mas eu percebo pessoas e de comportamentos e de hábitos. E por acaso eu tenho alguma noção do negócio, mas quis entrar assim. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fiz uma visita de estudo a uma empresa parecida com a sua, que é a Luís Simões. E a Luís Simões, para crescer, ele teve que delegar. Se ele ficasse a querer fazer tudo, é que ele estava no almoço e estava a atender telefonemas de pessoas que era para me dar um pneu. Camionista, agora aqui o pneu. Anda, está cá o indivíduo do frete, onde é que eu vou entregar, onde é que não vou entregar? Isso, sei lá, isto já não devia passar por ti. Estamos a falar de um indivíduo com mais de 100 e tal caminhões. Estás a ver? É este tipo de resistência. Sem dúvida, é aquilo que eu falava há pouco. Aliás, eu faço uma distinção também, que eu já percebi que já fazes, entre os que têm instinto empreendedor e os que são empresários. Um empresário tem de estar disposto a redefinir-se ao longo do tempo de acordo com o desafio. Seja o desafio interno, da sua própria estrutura, seja o desafio do universo dos seus clientes. E para isso é fundamental que saiba e que conheça muito bem o seu negócio, que saiba todos os trâmites do seu negócio, mas também é fundamental que reconheça em si aquele que tem de ser o papel para deixar a sua empresa seguir o caminho que tem de seguir. Tem de ser uma pessoa no crescimento, tem de ser uma pessoa na regressão, tem de ser uma pessoa diferente na expansão.
E isso é muito complicado de aprender. Porque o crescimento às vezes dura 10, 15, 20 anos. A regressão são aqueles períodos em que temos de conter para alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Imagina aquela empresa que corre muito bem durante muito tempo. Porque a empresa corre muito bem, a pessoa já se acha empresário. No universo dos empresários experimentados, todos eles não respeitam ninguém que não tenha passado por mal. Portanto, aquele que está só com o caminho todo positivo ainda não é empresário. Ainda tem de aprender 2 válidas lições. Uma delas a regressão, que é a readaptação para quando sai do paraíso e depois volta a passar outra vez para o inferno. Eu estou a passar a segunda. É, Estou ainda bem. a passar. Fico contente por ti, porque Estou são a pa- precisas 3. Estou a passar agora à segunda, mas esta está-me a ensinar tanto Claro, que há erros que eu não vou já cometer claro. por uma simples razão. Tu tocaste aí numa coisa, eu estava-me a lembrar que é, há uma frase que é mais ou menos assim, eu vou tentar reproduzir, que é empresa pobre, dono pobre. Empresa rica, o dono tem que ser pobre à mesma. Empresa multimilionária, aí o dono já pode ser rico. Entre aspas. É uma frase mais ou menos assim, mas isto para dizer o quê? Não é bem assim, mas isto para dizer o quê? O problema é que muitas das pessoas querem viver já, veem alguma coisa na empresa e querem viver já Lá no está. nível. Lá E- está. Não, mas isso está certo. Isso está certo. Porque a riqueza, e há vários tipos de riqueza, né? E é difícil, é uma definição sempre Claro, difícil. tal e qual. Tal e Riqueza qual. para cada um é o que cada um Exatamente. definir que é para si Tal e riqueza. qual. Mas a riqueza não advém do trabalho, seja ele por conta do trânsito, seja ele por conta própria. Porque também aí tens necessidade, numa sociedade da forma como está montada, sempre de exponenciar, de catalisar. E então, se também não fores aquela pessoa com abertura suficiente para perceber um bocadinho de investir, seja o setor em que for, também ficas limitado àquela receita. Tal e qual. Completamente. E pronto. E vais adaptando o custo da tua vida àquela receita. Tal e qual. E ponto. Nós temos que, sem dúvida, o Jeff Bezos é o Jeff Bezos porque teve que comprar horas de outras pessoas. O tempo dele é limitado, só tem 24 horas. E se nós ficarmos só a focar no O trabalho... tempo dele, deixa-me só dar-te uma perspectiva. O tempo não é limitado para ninguém. O tempo é linear para toda a gente. Como assim? Sendo o tempo linear, se é linear, não é limitável. Mas como é que tu defines, explica-me isso melhor do Isso é só linear? uma questão de perspectiva, é quase filosófico. Não há ninguém com mais tempo de ninguém. Sim, é isso que eu estou a Porque é dizer. linear. O que eu estou a querer dizer é o seguinte. O que eu estou a querer dizer é, todos nós temos as mesmas 24 horas. O segredo Certo. está no que é que fazemos com essas 24 horas. Tal e qual. Porque 24 horas para ti pode não dar-te para nada e eu alocar melhor o tempo e produzir muito nas 24 horas. Eu vou-te dar um exemplo disto. Eu sempre fui, em tempos, fui uma pessoa muito ansiosa. Não sabia bem gerir a minha ansiedade. Hoje em dia utilizo aquilo que me faz acordar, que eu acordo sempre antes do despertador, bem antes. Utilizo esse período para coisas úteis para mim, que podem ser meditar, podem ser canalizar energias. Portanto, eu quando quero muito que uma coisa aconteça, penso muito nela e ponto. Ela acaba por acontecer, o que é porreiro. Já informa quem ouvir o podcast. Isto funciona mesmo, não é? Não é daquelas cenas, e tal, tenho de fazer um chazinho. Epá, usa a religião, usa a música, usa os motivadores que tiveres de usar, mas podes ter certeza que aquilo que tu pensares concretamente e focadamente que queres mesmo que aconteça, não é gostar, queres mesmo que aconteça, consegues a nível energético Claro, gerar e essa tem a ver, essa tem a vertente. ver também com duas coisas. Tem a ver com isso que tu estás a dizer e é a visualização. As coisas acontecem duas vezes. As pessoas acham que só acontece uma. Não. Primeiro acontece na nossa imaginação e depois acontece na prática. Por isso é quase impossível fazermos algo que não namorámos muito na nossa mente, que não pensámos muito, porque a ideia está a maturar primeiro na nossa mente e depois acabamos por meter em prática. E tocaste num fator que eu convido já os meus ouvintes para ver, que é um episódio sobre a ansiedade. Aproveito já para dizerem, para fazerem gosto, partilharem este episódio, já está aqui muito ensinamento. Dizer também que podem patrocinar o podcast no Patreon, serem assinantes por uma módica quantia, acho que está a partir de €1. E tocaste aí num detalhe muito importante, que é uma das técnicas para combater a ansiedade. As pessoas acham que para combater a ansiedade, primeiro tem que saber qual é a causa, mas tocaste aí num detalhe, até a Mel Robinson diz, que é uma das pesquisadoras
que fala muito nisso, que é, temos que utilizar um mecanismo a nosso favor. Porque a ansiedade é um mecanismo de luta ou fuga. Ponto. Porque nós vivíamos naquele tempo dos Homo sapiens e tínhamos que sentir-se ansiosos se víamos um barulho atrás de um arbusto. E nesse momento o que acontece? O sangue começa a ser bombeado para os músculos fortes do corpo. Peito ou pernas. E aquilo está a dar um mecanismo para lutarmos ou para fugirmos. Se nós ficarmos a combater e estarmos deitados quando estamos ansiosos, não é natural. Vai aumentar a ansiedade. Tudo o que nós resistimos persiste. E então nesse momento temos que utilizar esse mecanismo a nosso favor. E tu identificaste. Vais fazer o quê? Levantas-te, vais trabalhar, vais fazer alguma coisa. E o problema é que as pessoas fazem ao contrário. Ai, não me quero sentir ansioso. E isso vai Lá aumentar estou a eu a ansiedade. acordar outra vez antes da hora. E eu pensar Exatamente. neste problema. E como é que vai ser isto? Não. Mas essa perspectiva que tu deste agora, eu também uso e para muitas coisas. Ou seja, sempre que eu identifico um problema que é natural, eu tento ir procurar aos nossos antepassados, a nossa forma primeira de vida, o mais arcaica possível, para me ajudar a entender Tal e qual, o porquê, o que é que as pessoas faziam, o que é que não faziam. Exato. E uma das técnicas é, que ela diz mesmo e é verdade, utilizar um mecanismo a nosso favor. Nem E mais. eu, como é óbvio, pronto, quem faz género de coisas como nós fazemos, né? Uns com mais, outros com menos responsabilidade, mas temos aquelas noites que é a noite do clarão. Vê as ideias, temos que reformar tudo, não dormimos, às vezes vê ali aquela ansiedade. E eu aproveito essas ideias, pronto, eu no meu caso tenho dificuldade em levantar-me, tenho que ser com ajuda, se não levantava-me logo e fazer um conjunto de coisas, mas o que é que eu aproveito para fazer? Clarear as minhas ideias e ver o que está mal. É quando eu faço a minha introspeção, não estás a fazer isto mal, estás a fazer aquilo, e identifico todos os meus pontos e mais uma vez vou começar do zero. Uma das coisas que eu tenho e sei que é mesmo um valor a meu favor, é reconhecer aquilo que eu faço mal. Muitas coisas eu vejo, estás a fazer isto mal. Tá? E um dos grandes problemas das pessoas não evoluírem é não quererem olhar para dentro e verem às vezes a merda que fazem. Sim. E eu vejo e vou identificar isso às vezes nessas noites. Até ia um passo antes. Muitas já não confiam em si e então nem fazem com medo de errar, por causa da questão da aprovação, por causa da questão delas próprias chocarem com a falência delas próprias. Nós somos o ser humano é muito engraçado. Nós somos os campeões da negligência, né? Mas somos bué exigentes. Quando, o que é um contrassenso. O que é estúpido é um contrassenso. Por isso é que e o que tu falaste, no fundo, leva-nos sempre, porque se usarmos esses períodos em que estamos com um agente que não nos é confortável, seja a ansiedade ou seja a depressão, que são dois sentimentos contrários, mas se já usarmos esses períodos não para nos indignarmos com o que nos está a acontecer, com o que estamos a sentir, mas a nosso favor, essa perspectiva de usar qualquer coisa que nos é negativa a nosso favor, há pessoal que pensa que isto é propriedade exclusiva dos positivos, das pessoas positivas. Mas, nós já não estamos nessa era. Nós estamos na era em que está tudo disponível online. Nós estamos a debitar aqui discurso e alguém vai ouvir. E então se ouvir mas eu não sou assim. Ok, mas já sabes que é preciso ser assim. Então decide. Tal e qual, metermos em prática também. E pronto, não é assim tão complicado. Basicamente, uma das coisas que eu faço é, quando vejo algo, há coisas que não dão para mim. E há coisas que não fazem sentido para mim. Eu não vou concordar com tudo do desenvolvimento pessoal ou com tudo do empreendedorismo, mas vejo aquilo dá para mim e tento pôr em prática. E quando vejo, olha, boa, isto funciona, vou então... mas agora voltando aqui um pouco atrás também, e para as pessoas perceberem aqui a dinâmica, e falarmos aqui um pouco da Central Mensageiro e como cresceu, porque acho que vai ajudar bastante as pessoas e vai de encontro a isto que estávamos a falar de reconhecer os erros, identificares o que é que corria mal ou não. Já vi perfeitamente, agora sabendo um pouco melhor da tua história, que tu tens uma coisa como eu, que é ok, se eu vou precisar disto, é que vou precisar mais disto e disto, como aquela história que contaste da discoteca. Foste para lá, mas não te limitaste àquela tarefa, limitaste então a saber certos detalhes. Então fala-me então um pouco. Tu começaste como estafeta da Central Mensageiro e depois explica-me então, fala também um pouco para os ouvintes perceberem o que é melhor a Central Mensageiro e como é que foi
desde o dia que entraste lá, pronto, até agora, assim, mais ou menos para. É isso, não sei se temos tempo. Mas Ah, pronto, assim. pá, ao início, quando entrei lá, entrei um bocadinho em alegoria. Estava um bocadinho iludido com o que poderia ser, porque a maior parte das pessoas, e eu não sou diferente, tem a ideia que quando está a trabalhar por conta do trem é um empregado, quando está a trabalhar por conta própria é um patrão. E então esse foi o primeiro choque, perceber que afinal eu não era um patrão, eu era um empregado de patrões diferentes. Já não tinha centralizado numa única pessoa ou um universo pequeno de pessoas, mas tinha o meu patronato eram agora todos os clientes que eu tinha o desafio de servir. Essa foi a primeira aprendizagem. Foi um choque para mim. Outro choque, esse bem mais direto e pragmático, foi o perceber que tinha comprado uma empresa que não tinha viabilidade financeira. Portanto, eu acreditava que tinha logo comprado algo com viabilidade financeira e tinha de gerir a partir dali, mas não, tive de fazer a primeira regressão e ser bastante pragmático e drástico e recorrer ao meu espírito de sacrifício, à minha estratégia, à minha resiliência, para que logo no início, eu em vez de dar um passo em frente, eu logo no início dei 2 atrás, fui surpreendido e pronto, isso foi desafiante para mim. Em termos de relacionais, foi também uma grande aprendizagem. Na altura tive também de reformular muita coisa em mim, porque passei a ter os meus colegas, estafetas, a ser o líder deles, e essa própria relação também tive de gerir e tive de aprender. Portanto, esse foi os três pontos bastante impactantes. Tenho agora muitos patrões, em vez de um patrão. Tenho agora de ter um relacionamento diferente com os meus pares e tenho agora de ser muito mais pragmático em relação às contas e de recorrer muito ao meu espírito de sacrifício e tudo mais. Foi a primeira chapada. Depois, eu tive a sorte de ter uma educação muito disciplinada e desde cedo nunca me foram dadas facilidades, portanto eu desde cedo aprendi a resolver os problemas que eu tinha. E isso deu-me mecanismos para eu tornar-me uma pessoa que eu sou hoje. O que eu me sinto, efetivamente, é uma pessoa que tem talento a identificar problemas e a resolvê-los. E a solucionar coisas. No fundo, eu sou um solucionador de coisas. Vá. E nesse caminho que eu percorri, e depois também ajudado por outras experiências que eu tive noutras áreas, como o desporto e como a dança, a parte artística, complementaram-me como alguém que tem jeito para agir e interagir com pessoas. Portanto, com a vertente de identificar problemas e arranjar soluções e a minha natural aptidão para lidar com pessoas, eu estou mais ou menos blindado para tudo o que é necessário em termos da central mensageira. Porque conheço o processo todo, porque fui estafeta, porque conheço muito bem como é que o meu cliente opera dentro dos setores que eu domino e então arranjo sempre soluções porque penso até por eles e antes deles. Pronto. Bem, pessoal, fazendo aqui uma explicação, se calhar para quem não está a entender, que há sempre os mais distraídos. O Paulo tem uma transportadora. Isso. Eu conheci o Paulo através do TikTok e neste momento sou cliente do Paulo. A empresa funciona lindamente. No meu caso, lá na rota, quando passa lá na loja uma senhora e ela passa lá ali tipo um relógio, às vezes ela está ali a dar a volta e por norma eu mando as coisas à tarde, mas às vezes como ela está a dar ali a volta, passa também a hora do almoço, ver se nós na loja temos alguma coisa para enviar. É uma senhora bastante simpática. Eu disse, olha, mas ainda não está pronto. Porque eu às vezes meto as coisas na plataforma e depois um dia estava a acabar de pôr e ela chegou logo. E eu não tinha as coisas preparadas. É uma coisa que nós recomendamos aos nossos clientes. Crie na plataforma só quando já está pronto. Porque Tal nós e qual. passamos logo a seguir. Um indivíduo aprende depois com o erro, né? Como é óbvio. A Karina, a minha esposa, estava sempre a dizer, faz lá aí os papéis e não sei o quê, patati patatá, que eu depois embrulho. Não!
que eu já vi que depois eles passam logo e isto não está feito. E aconteceu 2 ou 3 vezes. O que é que nós fazemos agora? Eu até comprei um portátil por causa disso. Comprei porque fui ter um evento ao vivo e precisava de um portátil por causa de ecrãs e tudo mais. Mas um dos detalhes foi para poder estar na loja, lá com a impressorazinha, embrulhar as coisas, então depois imprimir então aquilo na plataforma. Porque uma das coisas que eu notava era assim que entra no sistema, vocês acabam por passar porque não sabem se está, Sim. como é óbvio. Sim. Se está ali, já é uma necessidade levantada, assinamos Tal e logo os qual, meios. Tal e qual. E então a pessoa erra 2 ou 3 vezes, mas nada como um bom erro para ver o detalhe. Então acabámos por mudar isso. Bem, como já explicámos também o que é, pronto, no meu caso é por causa também da marca, da Warrior Mata Clothing, que enviou as coisas, pronto, para as pessoas. E agora tocaste num detalhe que foi, pronto, acabaste por aprender tudo, não é? Isso já vão agora quantos anos? 30. Pronto. Fez agora dia 1 de maio, 30. Ou seja, uma empresa com 30 anos num país destes, que este país não é mesmo para os empresários têm que ser resilientes, têm que ser 31 por uma linha, e tocaste num detalhe que acho que é o que estamos a falar já aqui, já há uns minutos, que nós temos que saber todas as áreas, sem dúvida, o empresário. A escola faz-nos decorar um rio, faz-nos decorar isto, mas não nos ensina sobre finanças, não nos ensina sobre como fazer um IRS, sobre contabilidade, sobre cash flow, sobre nada, e depois nós somos atirados às feras. E temos de aprender. E temos de aprender, sem dúvida. Por isso, uma das coisas que eu digo sempre é, as pessoas, mas eu não sei fazer isso. Pá, não sabes, aprendes. Yeah. Vais ver como é hoje em dia, chegas na internet, explicam tudo. Tudo que vocês veem, por exemplo, do meu negócio, eu faço tudo, desde edição de vídeo, e a mexer mal as mãos e faço sozinho. Por isso as pessoas é só desculpas, temos que ir aprender, meu. Mas é assim, as pessoas não são todas iguais, não é? Claro que não. E às vezes em diálogo, e ainda ontem estava numa situação dessas, alguém a dizer o porquê não, e eu a explicar onde é que ele ia buscar a informação para tentar ter outra perspectiva em vez do porquê não. Ou seja, ele a dizer o porquê não e a tentar alocar aquilo ao não porque. Mas o não porque dele não tinha razão, porque ele não foi buscar a informação, então ele dizia só porque não. E é muito engraçado. Eu depois interroguei-me porque é que eu ainda perco tempo com estas pessoas. É porque a gente às vezes acha que conseguimos mudar o mundo. Tem a ver com Mata, tu tens exatamente o mesmo que eu. Tens uma vertente que é a oralidade, tens necessidade de partilhar. E eu vi que mais uma vez estava ali a perder tempo simplesmente porque eu tenho necessidade de partilhar. Tenho uma vertente de oralidade muito grande. Mas pronto, agora consciente dela também já não faço tanto. Eu também não faço tanto. Olha, vou-te dizer uma coisa que é... há coisas que eu faço, eu gosto de ajudar. Eu já fui um indivíduo que eu gostava de um bom debate. Vou diminuindo, porque há pessoas que não dá para debater. Não quer dizer que eu não gosto, mas agora prefiro fazer um debate contigo, com uma pessoa inteligente, que vê outra perspectiva, que vamos tentar perceber porque é que aquela outra pessoa tem opinião. Eu já não estou para estar a partir pedra na cabeça de um indivíduo que não dá, porque Dale Carnegie diz que a única maneira de vencer uma discussão é evitá-la. Sim, e muita gente quando entra num debate entra em modo de doutrinar. Né? Que é o outro, isto passa, é os egos, não é? Um bocadinho a disputar. As pessoas não ouvem para perceberem, ouvem para responderem. Tu estás a falar e já estou... Não, calma lá que eu vou-te mostrar. Eu já nem estou a ouvir o que tu estás a dizer. Eu vou-te mostrar que eu tenho razão. Entretanto, eu não ouvi nada do que tu disseste. É para contrapor. Mas uma das coisas que, graças a Deus, eu tenho e cada vez tenho mais eu adoro admitir que estava errado. Porquê? É sinal que eu aprendi que estou mais sábio. Porque se eu não ver no passado coisas que eu errei, se eu não olhar para coisas que fiz no passado e que fiz mal e que fui um estúpido e não sei o quê, eu ainda tinha a mesma cabeça. Claro. Ou uma duas, eu era super evoluído antes, ou não, e o muito provável é claro que não era, é que era um cromo e um gajo vai sempre a aprender. Mas há pessoas que têm medo de admitir que estão erradas. E não, uma pessoa se admite que está errada, é sinal que hoje sabe mais.
do que o que sabia anteriormente. Isso é uma aprendizagem difícil. Para mim foi e é ainda. É um trabalho constante que eu faço. Claro, é sempre Eu constante. tenho sempre resistência à assunção do erro. E sempre, é aí que eu uso até a minha vertente negligente. Faz parte. Pá, eu sem dúvida, era uma coisa que anteriormente agarrava-me mais e agora, pá, cada vez mais tal. Mas quem está na range, no setor dos fazedores, erra muito, né? Claro. É, Sabes uma coisa quem está que nos observadores e nos distraídos quase não erra, mas também não faz. faço um vídeo, vai lá um indivíduo dizer um detalhe Claro. que estava mal ou que não Claro. estava tão bem. Esquece todo o resto do Olha, que mas por isso até é que eu gosto do TikTok e não gostava do YouTube, exatamente porque sentia que do YouTube há uma necessidade de perfeição muito grande. No TikTok a cena pode ser mais orgânica. Sim, é mais rápido. Aliás, é um conteúdo que consome-se mais rápido. O TikTok vem ensinar toda uma sociedade de plataformas sociais, né? De redes sociais, a ser mais orgânico, não é engraçado? Estão todos a copiar, porque é mais autêntico, mais espontâneo. Porque eu aliás, e quando me dizem, olha, és TikToker, e eu, olha, nem sabia que havia Facebookers, Instagramers, eu sabia que havia YouTubers, mas não sabia que havia. Vocês conhecem alguém Facebooker e Instagramer? Não. Mas agora conhecem TikTokers e conhecem YouTubers. Sim. E então, ou seja, o TikTok veio Curioso, dar nunca tinha pensado visto desse termo. Pronto, veio dar uma roupagem nova a como fazer vídeos, porque quem fazia vídeos no YouTube e sempre deu essa possibilidade quer dizer, antes ainda do que o TikTok, de carregares vídeos teus, mas o pessoal sentia a necessidade de ter uma capa, ter uma introdução, uma música, uma legenda, um propósito. O TikTok não, libertou isso completamente. Não há necessidade de ter uma mensagem, seja ela mais lúdica, seja ela de entretenimento, Tal igual, seja ela de informação, é a mensagem que conta. Ou até só a explanação de alguma coisa, mas se bem que isso depois não tem, acaba por não ter visualizações. Mudou completamente. Mas no fundo veio dizer isso. Eu estou muito grato ao TikTok porque abriu-me os horizontes muito mais de forma mais direta. Eu até faço um jogo com amigos, pronto, que vou privando e vão tomando essa consciência que o TikTok existe e demais, e eles dizem, mas o TikTok não é só isto. E então vamos fazer aqui, pomos os telemóveis um ao lado do outro, eu corro o meu For You e tu corres o teu For You. E depois vais-me dizer se parece que são as mesmas plataformas. É uma plataforma completamente diferente. Não, estamos na mesma, mas a dele é diferente da minha. Igual, porque ele só vê aquilo. Epá, eu até vou dizer aqui uma coisa. Eu digo isto a toda a gente e agora um amigo meu ter comprado aí umas casas e ele quer também... ele é vendedor, tirou o curso também de marketing, somos os dois de marketing. E ele quer muito entrar pelo ramo da educação imobiliária, ele tem comprado umas casas, está a correr bem. E eu estava-lhe a falar disso do TikTok. Pá, e sem dúvida o TikTok foi das plataformas que mais me ensinou nos últimos anos. Se eu começar a falar do que eu aprendi sobre o ChatGPT, do que eu aprendi tudo em vídeos curtos sobre edição, sobre... Eu agora aqui há... Não vou dizer quando é que é, senão a pessoa vai saber quem é que era, quem é que não era. Vêm-me pessoas que às vezes trabalham no marketing e aqui e ali em empresas e para aqui e para ali, perguntarem-me coisas que eu assim, mas como é que estes gajos não sabem isto? Estes gajos é que deviam saber isto. Estão a ser pagos a peso de ouro. Eu sou o mata que anda aqui ao trambolhão sozinho a fazer as coisas e eu é que sei. Por isso eu hoje, se eu fosse trabalhar para uma empresa, pá, tinham que pagar-me um balúrdio. Claro. Tinham que pagar um balúrdio, que eu sei todos os detalhes de edição de vídeo, o caption que faz aqui, este faz assim, dou recomendações, este faz automático, este não faz, a inteligência artificial, este faz isto, este faz as imagens. Pá, e isto, onde é que eu aprendi? No TikTok. Porque eu sigo aqueles gajos lá, seja a nível de finanças, seja do que for, certos detalhes e conteúdo rápido. Eu às vezes até fico danado, que é, imagina, se eu me distraio e vejo ali 4 ou 5 coisas do mesmo conteúdo, ele fica-me só já a mostrar aquilo, eu já fico danado. Tenho que lá eu outra vez ir educar, fazer uns gostos nas coisas, pá, que plataforma tão inteligente. Mas, para terminar e passar-te a bola, aquela plataforma funciona como o nosso foco.
TikTok funciona como o nosso foco. Onde nós metemos a atenção é aquilo que nos aparece na vida. Se eu pensar só em desgraças, a minha vida vai ser uma desgraça. Se eu pensar em coisas boas, que sou positivo e que vou ser capaz, a vida vai-me mostrar que eu vou ser capaz. Por isso temos de ter cuidado onde metemos o nosso foco. Sim, mas eles fizeram a abordagem a uma perspectiva de negócio que está mais certa que as anteriores redes sociais. As anteriores redes sociais entendem que o seu cliente, e eu já faço a analogia à central mensageira, entendem que o seu cliente é quem lhes paga. Mas quem é o seu cliente? São empresas. Então, no limite, o seu cliente são os clientes do seu cliente. E é isso que o TikTok faz que os outros não faziam. Portanto, o Facebook, o Instagram e tudo mais apresenta os anúncios às pessoas. Não apresenta os anúncios às pessoas que têm interesse naquela coisa. No TikTok, como eles vão ao foco, ao grupo de interesse de conteúdo do utilizador do TikTok, acaba por ter mais capilaridade, acaba por ter mais dinâmica, acaba por ter mais utilização. Eu fiz o mesmo na minha empresa, vou-te explicar. Eu tenho a hegemonia, não tenho monopólio, mas tenho a hegemonia do setor óptico, entregas em ópticas. Quem é que eu quis sempre agradar? Não foi só os meus clientes, foi também os clientes dos meus clientes, criando rotas de forma a funcionar do agrado dos destinatários dos meus clientes. Isto é um trabalho que demora tempo, mas eu se calhar agora no momento não, mas eu em tempos, não, porque há uma consciencialização da coisa e a resolução. Mas eu já tive clientes a trabalhar comigo, contrariados por trabalhar comigo. Trabalhavam comigo na mesma. Porquê? Porque eu agradava aos seus clientes. Faz-me entender? Sim, Portanto, perfeitamente. E é isso que as empresas têm de fazer. Têm de agradar ao seu cliente, sim, mas tentar perceber se a optimização está para o serviço do seu cliente ou se está para os destinatários do seu cliente. Porque o que faz uma empresa contratar um fornecedor é a necessidade dele, não é? Para complementar alguma coisa. Tu tens de olhar é para essa coisa e servir essa coisa. Faz-me entender? Sim, disseste isso e eu percebi logo o que tu disseste. Porque no final de contas, os teus clientes são os meus. Porque ele é que tem que chegar lá com a t-shirt satisfeito. Eu faço o trabalho em vi, mas quanto mais a tua relação funcionar bem com o meu cliente, melhor vai ser o teu negócio. Porquê? Ele é que tem que levar a t-shirt a tempo e horas, sem a caixa estar toda amarrotada, e se não estiver em casa que vocês lhe liguem, olha lá, está tudo bem contigo. Atenção, olha, vamos passar aí outra vez. Porque eu já trabalhei com empresas que as coisas ficavam lá todas amascadas e depois ninguém sabia onde é que andavam. Nem é preciso falar em nomes, as pessoas sabem o que é. Uma vez falei em nomes no TikTok, tudo ofendido. Claro. Eu trabalho lá e não sei o quê. Olha, boa, trabalhas Sim. lá. Então, mas por tu seres bom não quer dizer que os outros todos sejam bons. Ah. E depois ficava tudo amarrotado. E quando voltava para trás, parecia que tinha ido à guerra na Ucrânia. Tudo amassado. E essas coisas contam. Depois eu agarro e vou enviar aquilo outra vez ao guerra cliente. no Donbass. Na Ucrânia é um país muito grande. O que é que acontece? Deixa-me só fazer este parênteses. Diz. Só para o pessoal, não vamos entrar no tema da guerra, mas só eu gosto às vezes de aproveitar estes pequenos insights só para dar matéria ao pessoal para pensar. Já conheceram alguma guerra em que o presidente viajava a fazer visitas a outros países? Já conheceram alguma guerra em que os presidentes de outros países visitam o país em guerra? Têm memória disto acontecer na história? Nunca na vida. Então vá, pronto. Está arrumado, pensem nisto e vamos embora. Esta guerra está toda envolvida em marketing de grandes partes, mas pronto. Enfim. Vamos passar à frente. Está aqui uma grande jogada e grandes interesses. Mas eu por acaso vi, estava lá, qual é que foi o ministro português que foi lá a desembarcar de comboio? E eu assim, como é que isto é possível? O Guterres, aliás, a van der Leyen já foi lá 5 vezes. Vê lá. Sabes como é que eu tenho um primo meu, sabes como é que ele chama o Guterres? O mordomo da Europa. Sim, é um bom nome. O mordomo da Europa. Eu acho que ele é muito querido.
É muito bom. O mordomo da Europa é muito diferenciado. E eu agora estava. Já sei o que é que eu ia te dizer. E eu tenho a percepção, em parte é, em parte não é. Eu recomendo a todos a verem um documentário que está no Netflix sobre o algoritmo. E uma coisa, tu disseste uma coisa que eu acho que é verdade. O TikTok deixa o público decidir o que quer ver. Vou lançar isto para 100 pessoas. Se elas gostarem, eu Por lanço para enquanto, pelo 200. Não sei o quê, exclusivamente. O Instagram acho que faz uma doutrina do que é que ele acha que é interessante e o que é que ele acha que vai mostrar. Exato. E quem é que diz? Se eu disser a mesma coisa que o indivíduo tal, ele não vai mostrar da mesma forma que o indivíduo tal. Não. Se ele achar que é isto... Porque essa é a forma meta. É a doutrina. É a doutrina meta. Sobre a informação. Se a pessoa for mais atraente, se for mais assim, se for mais assado, ele entrega o conteúdo de uma maneira diferente. Não é o que diz, é quem diz. O TikTok, nesse aspecto, é democrata. Algo está a mudar agora. Eu quero, já que andas aí no marketing, nas redes, algo está a mudar. Porque eu não mudei o meu conteúdo e eu estou a ter mais seguidores. Não são seguidores fake, vou vendo. Estou a ter mais seguidores agora. No Instagram está a crescer, exatamente com o mesmo conteúdo, e no TikTok está a decrescer. Sim, o TikTok levou-lhe uma bordoada. Desde aquela vez que eles foram acusados disto ou daquilo, eles mudaram ali a coisa. O TikTok eu notei, por exemplo, notei tanto na Warrior como notei no meu, e depois agora curiosamente tive outra vez uns vídeos virais, mas o TikTok mudou, porque nós também entramos no TikTok numa fase onde não havia tanta gente, não estavam tão em cima do TikTok. Houve ali umas coisas que mudaram. Mas algo mudou mesmo no algoritmo. O que eu faço assim. Eu vou-te dizer e recomendo tu fazeres isto, porque quem quiser ver, vê. Claro. O meu conteúdo é igual em todas as redes. Tal e qual. Tal e qual. Agarra e mete, que é mesmo... é o público que eu quero, é aquele. Eu não quero estar a fazer um conteúdo diferente para agradar a gregos e troianos. Não. O meu conteúdo é aquele. Às vezes pode ser mais difícil em crescer numa coisa ou noutra, porque eu também não gosto de vender mentiras. Claro. As pessoas comprem o que quiserem. As pessoas adoram comprar aldrabices, comprem. As pessoas gostam de ser enganadas, mas no final de contas eu quero chegar... Basta ver o governo que temos na mão. Eu quero chegar e deitar-me tranquilo em casa, com a minha cabeça tranquila, a achar que fiz o meu trabalho e que fui verdadeiro, acima de tudo, para comigo. Eu ponho até com... Não faço nada. Os vídeos, tal como eu gravo no TikTok, é como ponho no Instagram e no Facebook quando calha, e no YouTube Shorts quando calha também. O meu conteúdo mais vasto é na plataforma TikTok e nas outras por tabela. Mas sempre com o logotipo do TikTok, nem tiro nada disso, não quero saber. Se eles têm problemas, tenham problemas. Eu não vou perder o meu tempo. Bem, então, basicamente, voltando ali atrás, a Central Mensageiro hoje tem 30 anos de idade. Já é um homem, já passou os 26. Com base na neurociência, diz que o cérebro começa a ficar preparado e a ganhar outra maturidade ali aos 26, 27 anos. Faz sentido. Porque até então não estamos preparados para lidar com certas frustrações, não temos tanta resiliência, não estamos tão focados. Eu depois comecei a ver com a minha vida e realmente começou a fazer sentido, é quando começamos a ganhar ali outra perspectiva. E então, por isso... Se estiveres a ouvir este episódio e tiveres menos de 27 anos, calma. Eu só me sinto adulto desde os 28, só para ter é por volta dessa idade que a vida começa a mudar. E agora diz-me uma coisa. Se tu... Eu vou guardar esta pergunta para o fim. Esta pergunta que eu ia fazer agora vou guardar para o fim, só para a malta do Patreon. Vou fazer a pergunta no fim. Pedro, estamos com quanto tempo? 50 minutos. 50 minutos, estamos no tempo. Por norma, os episódios demoram 1 hora e 15. Então, eu trago aqui 2 coisas para te perguntar, que eu falaste disso e eu concordo plenamente e acho que é muito importante, que era, gostava que me falasses daquilo o porquê. Que é o porquê, como e o quê. Gostava que falasses disso, no caso da Central Mensageiro, para as pessoas também, para os outros empresários perceberem, para os outros empreendedores perceberem. Gostava que falasses um bocado nisso, porque ao fim e ao cabo
Há uma frase que eu não me canso de dizer, que é de Seneca, um filósofo, que ele já dizia: se não soubermos para que porto navegar, nenhum vento é favorável. Exato. Porque ao fim e ao cabo, se um empresário quiser ser empresário para ser patrão, é errado. Vai ter mais patrões do que o que tinha antes. E tu acabaste de dizer que é os clientes, é toda a gente a pedir satisfações. Temos que prestar contas a muitas mais pessoas. Se trabalharmos por conta de outrem, prestamos contas a um e às vezes nem o conhecemos. Olha, eu uso essa estratégia de pensamento, de raciocínio, mesmo na identificação do quê e como e porquê. E o porquê é sempre aquilo que é difícil de chegar, é o mais complexo. Mas quando se consegue chegar ao porquê, também abrem-se N soluções e sabemos muito melhor o caminho que temos de percorrer. A nível de empreendedorismo, e há bocado já disse mais ou menos o que é que eu fazia, nós temos como frase da cultura da empresa que é com rigor honramos compromissos. Isto no fundo vem espelhar o quê? Exatamente que nós estamos na missão de resolver todo o problema que o meu cliente tenha no compromisso assumido de entrega, portanto, os chamados SLAs. Para isso, nós tivemos de fazer esse caminho do quê, como e porquê. O quê na definição do projeto, como na estratégia a implementar e o porquê é, no fundo, o que é que nos segura como primeira opção e nos justifica no tempo e no espaço. E isso é que é difícil. Há alguns exemplos do mundo empresarial, há algumas histórias que até já foram explanadas em filmes, por exemplo, a história do McDonald's, que mudou o porquê deles para o mercado imobiliário, a história da Apple, que o porquê deles é uma questão de imagem, de status, e é isso que nós temos de olhar para temos o McDonald's agora em termos de restauração está a tentar mudar o porquê deles para a comida, o como, por um porquê, o como, comida mais saudável, porquê? Porque as pessoas estão mais viradas para essa Daí coisa. o Portanto, logotipo em Portugal ser verde. já não é o verde, Exato. em Portanto, Paris também. Exato. Portanto, se tu fores olhar para os negócios, eles têm sempre uma dificuldade em definir o porquê do quê e do como. Quando nós olhamos para uma cadeia de restauração, não vamos pensar que é imobiliário. Quando olhamos para uma construtora de telemóveis, não vamos pensar que é status. Quando olhamos para uma construtora de carros como Tesla, a maior parte pensa que ele está a pôr mobilidade elétrica no mundo, mas não está. Está a recolher data, por exemplo, de mobilidade, para a mobilidade ganhar informação suficiente para se criar uma automatização da mobilidade. Portanto, enquanto toda a gente pensa que está a fazer-se um porquê, aquele porquê muitas vezes é o como. O porquê é outro que está mais difícil lá chegar, mas no fundo justifica o como e o quê. A diferença é mesmo isso, prolonga-se no tempo e no espaço. Porque é que a Apple, embora tenha montes de concorrentes, a Apple tem aquela cena própria? Porque é que o McDonald's, embora tenha montes de concorrentes, como o Burger King, como a Wendy's, como agora os Five Brothers e não sei o quê, continuam eles na cena própria? Porquê? Porque o porquê deles é muito bem Então, identificado. agora para ajudar aqui o público, na tua empresa, diz quais é que são as três, que é para o público perceber então melhor o porquê, o como e o quê. Ok. Para as pessoas perceberem. Ok. O quê? Empresa de estafetas. Como? Através de uma rede com rotas, multi-rotas, para fazer as ligações entre clientes e os seus destinatários. O porquê? É trabalhado, essas rotas são trabalhadas de uma maneira para nós chegarmos sempre primeiro que os outros. Ao chegar primeiro que os outros, estamos sempre a melhorar o compromisso. Portanto, o meu cliente, sempre que utiliza outra estrutura, não consegue nem chegar mais cedo, nem resolver os problemas no próprio dia. Então,
é isso que nós servimos. Então O o nosso, teu porquê é... esse- Desculpa te o interromper. nosso porquê é chegar mais cedo. É porque o meu cliente tem necessidade de prazos de entrega curtos. Ok? E quero saber uma história engraçada. Eu devo a natureza da minha empresa, que foi criada para servir esta necessidade dos SLAs. SLAs é, pronto, resposta ao serviço, né? Serem mais curtos por causa de um agente que não é o meu cliente. Portanto, eu no setor óptico congrego a maior parte das marcas, mas não tenho uma grande marca. Essa grande marca, quando veio para Portugal, não vou agora aqui dizer qual é, por razões de marca, veio mais tarde que outras. E então teve de adquirir uma estrutura própria para diferenciar-se através da distribuição, fazendo uma justificação ao porquê de encomendar a ele e não a outros. Os outros, que são hoje os meus clientes, tiveram de procurar uma estrutura idêntica e um deles chegou a mim e com o tempo outros todos chegaram a mim porque tinham a necessidade do mesmo porquê. Precisamos de chegar mais rápido. Ou seja, eu só tive a oportunidade para desenvolver a minha empresa com esta necessidade, com este porquê, porque que até hoje não é meu cliente, impôs uma dinâmica diferente no mercado. Porque o Boa. porquê dele Sim, era chegar claro. mais cedo. Sim, tal e qual. Basicamente, todas as soluções começam com um problema. Exato. Então, basicamente, resumido e concluído, o que tu disseste é, através de uma empresa de estafetas, utilizas rotas mais rápidas e mais eficientes para, no fim ao cabo, o teu porquê foi aquilo que tu acabaste de dizer. Tu gostas de resolver problemas e o problema que tu resolves aos teus clientes é a rapidez de entrega. É o compromisso assumido, é efetivamente feito e mais cedo que os restantes. Isso consegue-se com uma rede. Em termos operacionais e logísticos, se tiver alguém, a maior parte das rotas são definidas de forma linear, em linha. As rotas são para se distribuir assim e chega ao fim da rota, muitos ainda vêm a distribuir ao contrário ou noutra via, outros vão começar a fazer recolhas, que é uma outra natureza de serviço. Há as entregas e as recolhas. No nosso caso, Central Mensageiro, fazemos em espiral. O que é que faz? Faz com que nós chegamos primeiro àqueles que abrem às 9 horas, também chegamos primeiro àqueles que abrem às 10, e como temos multirota, também resolvemos os problemas mais cedo. Como os outros têm uma linha, se há uma não entrega, a resolução do problema só pode ser feita no dia a seguir. Como nós temos assim e multi, a resolução do problema ocorre no mesmo dia, em 90% dos casos. E aí damos um cunho de singularidade a esta prática, a este setor. E é esse grupo de clientes que tem essa necessidade que eu sirvo. Daí Ao fim e ao que eu cabo, esteja tão bem no setor óptico, no setor de próteses dentárias, e depois outros também com outras sensibilidades próprias. deixa-me dizer-te isto, não sei se faz sentido ou não, acaba por ser pensar em micro e não em macro. Sem dúvida. Penso em setores únicos, com necessidades únicas, e a maior parte das empresas não podem trabalhar assim, né? A maior parte das empresas têm de trabalhar, eu abro uma padaria e não quero só vender carcaças, né? Quero vender todo o tipo de pão e bolos e não sei o quê, porque eu quero o máximo de clientes, né? Só que eu não estou nesse ramo. Eu estou na área de serviços, prestação de serviços, entregas, né? Entregas urgentes, mas quando se fala em entregas urgentes e a noção do público, da maior parte do público é entrega urgente, eu mando num dia e no dia a seguir está entregue. E acham que isto é urgente. Não, só que eu venho o nosso ADN é da estafetagem. É urgente, é quanto tempo temos para fazer? 1 hora? 2 horas? 4 horas? É esse o nosso ADN enquanto distribuidores. Quando houve necessidade de se fazer um desafio de urgência diferente do D+1, do dia seguinte, tiveram vários agentes de vários setores de procurar empresas com ADN de estafeta. E aí é que surgiu o Central Mensageiro, que felizmente
soube adaptar-se e servir este mercado, e pronto. E daí? Diz-me uma coisa, é uma curiosidade minha, como idiota, não é? Como empreendedor. O que é que tu ao trabalhares com uma empresa de ótica, o que é que tu entregas mesmo na empresa de ótica? É aos Eu, clientes ou é entre... os meus maiores clientes são fabricantes de lentes cristal óticas. Portanto, lentes para óculos. E tu vais entregar Às óticas. às óticas. Já percebi. Pronto, Portanto, era esse detalhe e aí, que eu queria repara, perceber. repara o universo que nós estamos a servir. É um bem de primeira necessidade, é a visão. A pessoa que estiver a precisar não está a trabalhar, ou não está a trabalhar tão bem, pelo menos, não está a conduzir, não está a divertir-se, não está a ver social, entretenimento, nada. Portanto, é um bem de primeira necessidade. Para além disso, há a tecnicidade da própria montagem, vai desde do diagnóstico, seja para o optometrista ou oftalmologista, a definição do que é preciso, stock ou receita, ambos têm desafios de produção diferentes. A questão é que há sempre uma janela muito curta para servir. Porquê? Porque é um bem de primeira necessidade, trata-se da visão. Daí que os compromissos assumidos têm mesmo que acontecer. Ninguém que tem falta de visão, que tem miopia e por causa que tem miopia não consegue conduzir à noite, ou não consegue conduzir à noite e de dia, e então não consegue ir para o trabalho, tem de estar a pedir boleias ou ir de transportes, que é uma coisa que não lhe apetece, e mesmo ir transportes sem percebes os problemas, então aí são assumidos compromissos, e compromissos com tecnicidade ainda no destinatário, porque muitas vezes é preciso montar, biselar a lente, pôr no óculo, e ao compromisso assumido, vai a pessoa fazer o optometrista, faz a consulta, emite-se a encomenda, a fábrica trata disso e manda por nós. Então, se o óptico diz, pronto, já tenho as suas lentes, vai de manhã, tenho as suas lentes, logo às 6 da tarde, ou amanhã às 11 da manhã. E depois, se isso não acontece, estamos a falar de um bem de primeira necessidade, muito íntimo, que afeta toda a vida da pessoa. Por isso é que os desafios são importantes e por isso é que tem de haver rigor no cumprimento disso. Tal e qual. E os meus parabéns por isso. Mas Obrigado. agora vamos já aqui então ao detalhe que é muito importante. Mas lá está, isso Roma e Pavia não se fez num dia. Isso demorou. Chegares a essa primacia, a essa excelência, vamos chamar assim, porque tem que ser. Só que a maioria das pessoas não quer passar pelas passas do Algarve, quer o crescimento rápido. Quer que começar hoje e depois, não, isto não dá, vão fazer outra coisa. Porque não querem esperar, que as coisas demoram tempo a maturar, temos que aprender muito, temos que errar muito. Claro. O que é que tens a dizer sobre isso, sobre este crescimento rápido que as pessoas acham que querem e criam isso para a sua empresa e querem isso para eles, mas que as coisas não são assim? Sabendo que as coisas não são assim, decidam ao contrário. Sempre que alguém me propôs algo que implicasse ganhar dinheiro rápido, eu, por definição, recuso. Sempre que alguém me quer vender uma coisa barata, eu, para não ser enganado, por definição, recuso. Mas, sempre que alguém me dá uma dica de investimento, eu fico chateado, porque se até for boa, só porque alguém me deu essa dica, eu não vou por ali. Percebes? Assim nós estamos sempre a defender-nos. Estamos a defender-nos da desilusão, estamos a defender-nos do engano, estamos a defender-nos de um monte de coisas. Igual. Portanto, não aceitar o facilitismo, não aceitar e criei um negócio e este negócio vai. Aliás, no meu negócio em particular, que é a prestação de serviços, na prestação de serviços o desafio é brutal, que as margens são muito pequenas, os custos são todos imediatos e os proveitos são todos a prazo. Infelizmente em Portugal temos uma disciplina de pagamento muito, muito fraca. Então é muito, pode ser fatal para uma estrutura como a nossa, o crescimento rápido. Já houve, foi uma das minhas aprendizagens quando eu andava a estudar para como ser empresário, foi exatamente ler biografias de empresas que correram bem e de empresas que correram mal, para perceber o que é que eu tinha de evitar. E uma das coisas que eu aprendi a evitar no meu setor foi o crescimento rápido. Houve vezes que me foi apresentado coisas que me implicariam em rápido crescimento e eu não me iludi com o horizonte
que aparentava ser risonho exatamente porque sabia que aquilo poderia ser fatal para nós. Então eu sempre preferi crescer devagar. Tal e qual. Tocaste em duas coisas que eu acho muito importante dizer para as pessoas. As pessoas têm que desconfiar, eu até vou falar ali um bocado para a câmara, têm que desconfiar do crescimento rápido. Tudo o que tem valor e vai trazer resultados duradouros demora tempo a ser construído. Não existe músculo sem dor. Não existe uma empresa estável, sem fracasso, sem desilusões, sem percebermos o que é que correu mal, qual é que é o processo. Porque se de um momento para o outro, eu digo isto várias vezes, nós tínhamos um cliente e passarmos a ter 200 ou 1000, nós não tivemos que passar pela dor dos 5 clientes, dos 10, dos 11, dos 12, dos 13, e não dá, não é execuível. Temos que passar pelas dores desse processo de crescimento para saber lidar com 200. Para sabermos lidar com 200, no mínimo tivemos que lidar com 170 ou 190. Porque senão, de um cliente para 200, são não sei quantas chamadas, são não sei quantos sites, são não sei quantos programadores, são tudo. E as pessoas acham que, não, ok, não, de vez em quando, claro que há lá um que consegue. De um momento para o outro apareceu tudo e ele, mas esse é um. É o Euromilhões. É um. É o Euromilhões. Mas a maioria das pessoas não está preparada. Quando não tinha uma estrutura, temos que montar a estrutura. A maioria das pessoas não ganham Euromilhões. Tal e qual. E basicamente é, por exemplo, eu, na minha área, às vezes também queria abrir um curso e estar não sei quantas pessoas inscritas, mas não. Temos que passar por ter 10 alunos, por ter 20. Repara nesta perspectiva. Tu queres empreender, queres montar um negócio, queres montar uma loja, um serviço, qualquer coisa. Começas por ti, não é? És tu. Começas a fazer, a executar, idealizar, investir, tudo mais. Depois precisas de uma pessoa. O que é que isso é? É duplicar. Agora imagina uma empresa com 100 pessoas e tem de duplicar para 200. Estás a ver a dificuldade? Consegues perceber que vai haver dificuldade? Merda, Então porquê é que de 100 para 200 vai haver dificuldade e de 1 para 2 não há? Portanto não há nada rápido. Claro que é. Imagina, então na prestação de serviço é brutal. Ou algo que implique tarefa. A tarefa ocupa tempo e depois o tempo a tarefa temos de delegar. Ao delegar estamos a acrescentar. Será que temos margem para acrescentar? Num mundo tão competitivo? Yeah. Portanto, esse processo é tão difícil crescer de 1 para 2 como de 100 para 200. Tal e qual. É isso que as pessoas às vezes não têm a noção. É mais uma pessoa, é mais um ordenado, é mais formação, é mais tempo alocado, é mais compromisso, é tudo, é o tempo despendido para... Olha, eu vou dizer duas coisas brutais. Que há bocado estavas a falar e quando disseste duas outras coisas eu vi que eram os valores da empresa. E queria dizer aqui dois detalhes a ver se não me esqueço. O primeiro é um livro brutal que eu sem dúvida, eu não quero estar a mentir, vou dizer primeiro qual é a história para depois então dizer qual é o livro, mas basicamente a história é a história de Johnson & Johnson. E numa altura que a Johnson & Johnson acaba por abrir capital entre acionistas, ok, tudo bem, há um detalhe que há para lá um medicamento ou um shampoo, já não me recordo bem qual é que é o detalhe, mas sei que era alguma das coisas que eles vendiam não correu tão bem e aquilo prejudicou umas quantas pessoas. E eles tinham duas hipóteses. Eles ou admitiam, retiravam aquilo do mercado e perdiam tipo 100 milhões e os acionistas iam para cima deles, ou escondiam, não diziam nada, tudo bem com os acionistas, mas perdiam a confiança dos consumidores. E isso pode matar uma marca. E eles nesse momento recorreram ao quê? Recorreram a uma placa que tinha na porta da empresa, que tinha sido posta pelo seu fundador, que basicamente a placa dizia assim: primeiro vêm os nossos clientes, que são esses que mantêm a nossa empresa de pé, e só depois vêm os acionistas, porque os clientes chegaram primeiro. Basicamente é isto. E eles nesse momento, em caso de dúvida, recorreram aos valores da empresa, ganharam a confiança dos consumidores, pagaram e tudo correu bem. Esse é um excelente exemplo e posso-te confirmar que as empresas que eu já invisto há muito tempo e que eu observo, não é? Muitas delas, aquelas que sempre ouviram os acionistas, nunca tiveram grande sucesso. Deu merda.
Assim, sempre que há uma influência dos acionistas, a Muito coisa grande. está a prazo. Tal e qual. Vimos isso também quando aconteceu com o afastamento do Steve Jobs. Outro afastamento também curioso foi daquele dos cafés que vende café, que aquilo não vende café, entre aspas, mas que é engraçado, que é Starbucks. Olha, o porquê. Starbucks não vende café. Pois. Starbucks não vende café. O que é que o Starbucks vende? Starbucks vende status, É. vende significância, o copo com o nome, chamarem-te Por pelo isso, nome, nós e temos, vende um nós ambiente. temos de ver o porquê. E se olharmos para um Starbucks, acho que para mim fica mais ou menos óbvio. Para já eles são montra. As pessoas que estão lá a beber café estão a fazer montra. Ou seja, é a visibilidade, é a notoriedade. E mesmo aquele ciprocó de chamar pelo nome, né? É uma das 6 necessidades humanas no desenvolvimento pessoal, é a significância, está ligada à conexão e amor. Elas estão todas ligadas. Todos nós gostamos de ser significantes. E uma das coisas que nós gostamos mais de ouvir, e é mel para os nossos ouvidos, é o nome. E até por vezes achamos estranho quando alguém que não tem, que não está tão próximo de nós nos trata por então, mas como é que este gajo, tipo, não é? Yeah. O nome, a forma como ouvimos o nosso nome. Yeah. Não, se for uma forma que o nosso nome é dita com mais carinho, até uma pessoa que está afastada de nós notamos ali alguma conexão. E sem dúvida a Starbucks é uma coisa brutal do porquê. Sabes o que é que eu faço? Eu gosto de fazer isso, dou alcunhas às pessoas. As pessoas sentem-se bem especiais quando alguém lhes dá uma alcunha que elas nunca se lembraram, mas assim fiz, estás a ver? Yeah. E há pouco falaste de uma cena também importante que eu queria também dizer. Vamos com quanto tempo, Pedro? 1h10, 12. Falaste de uma coisa bastante engraçada, para eu não me perder. Já sei que é o detalhe também do porquê. Tu falavas da Apple, e é verdade, a Apple, para já a Apple não faz publicidade, para começar, e depois a Apple não diz coisas específicas, tipo do género: compra o meu telefone porque ele tem uma câmera de 12 megapixels e faz a fotografia X e Y e tem airdrop. Não. A Apple mostra-te um design clean. No máximo, se veres um outdoor, é com alguém com status, design, arquitetos. E tu queres fazer parte de uma cultura minimalista, que o Steve Jobs era minimalista. Menos é mais. No entanto, a Samsung já vai dizer, ou os outros da Xiaomi, câmara XYZ. Nós, indivíduos do ecossistema Apple, claro que depois ficamos fascinados com a simplicidade do ecossistema, mas nós não queremos comprar por causa da câmara ter 4 ou 5 ou 6 megapixels. Nós queremos fazer parte de uma cultura e que por acaso depois o sistema é brutal. Mas eles não precisam de falar sobre isso. Fácil. Eu tinha uma discussão com o meu técnico, um dos meus técnicos de informática, que tínhamos sempre assim uma certa, que já o conheço há muitos anos, e uma rivalidade. E eu dizia, eu tenho o Apple porque eu não sou técnico informático. Porque é tudo fácil. E é engraçado porque depois, eu já o conheço há mais de 20 anos. Pá, e o ano passado, num telefonema, ele disse-me, estávamos a falar de vários assuntos, que ele é que trata da gestão de redes da Central Mensageira. Vários assuntos, não sei o quê, e mesmo no fim, tchau, até mais, tchau. E ele, olha, comprei um iPhone. E eu, peraí, já pronto para desligar. Eu, peraí, compraste o quê? Um iPhone. Ou seja, já se converteu. Se até aquele ponto, aquele nível de especificidade, estão à vontade com tudo o resto, que aquele gajo que vai ver o detalhe, este faz mais isto, faz mais aquilo, faz mais aquilo outro, já lá está, é porque todas as outras razões ficaram mais fortes. Pronto, agora tenho tudo Apple. E na altura, quando eu comecei a mexer com computadores, né, eu tenho a dificuldade nas mãos, que é os tetraplégicos. Uma das coisas que afeta é os movimentos finos, a nutricidade fina, e o Mac tem o Tetrapred. E uma das pessoas, que é o Ricardo Teixeira, que é empresário, que é tetraplégico, depois convido-te a ver o episódio dele, que é um ninja também, investidor, empresas, compra, venda, imobiliário, um ninja mesmo, ninja. Uma das pessoas que eu me inspirei muito nele também para construir a minha vida, porque o Ricardo é tetra, pai, há 30 e tal anos, montou tudo depois, formou-se um ninja do caraças, já esteve aqui sentado e o Ricardo é que disse, tens que comprar um Mac, porque vai-te facilitar o teu trabalho, ter o Tetrapred, ter essas coisas todas.
E eu, pá, não sei o quê, comprei, acreditei no gajo, porque tinha ele mesmo em boa conta, acreditei nele, comprei. E depois chego, primeira coisa, chego, ligo à ficha, aquilo está a funcionar. Não é preciso nada, nem cá, preciso de grandes histórias. Ok, está a funcionar, primeira vez que começo a mexer no Mac, não dava a fazer, não sabia fazer nada com aquilo. Fui enganado, não sei o que é que eu fiz. Fui às definições e aquilo dá para tirar as coisas mais complexas até ficar para os movimentos de um tetraplégico. Fui tirando. Não preciso deste movimento no tetraplégico. Tira. Não preciso deste, aquele expande. Meti aquilo simples ao detalhe que outras coisas, outro computador não faz aquilo. Então um computador que tanto dá para um arquiteto fica simples e detalhado para uma pessoa tetraplégica, sem mobilidade. E agora, curiosamente, quando depois comprei o primeiro telefone Apple, roubaram-me, e agora quando comprei o segundo tive mais tempo com ele, que o outro só tive uma semana, debrucei-me, o detalhe para mobilidade reduzida, para quem quer ser tetra, até poder aumentar as coisas e tudo, pá, esquece, não dá hipótese. E eles não ficam a divulgar aquilo. Não é preciso. Não é preciso, quando comprares, depois... Logo vês. Depois vais ver. Bem, pessoal, o nosso episódio está aqui a ficar grande. Havemos de ter outra oportunidade para fazer outro remake. Tínhamos aqui 200 mil coisas para falar, que a conversa está boa. Se calhar, queria então dizer aqui um detalhe, perguntar aqui um detalhe ao Paulo, que seria, voltando um bocado lá atrás e para as pessoas perceberem, batendo aqui esta bola para depois então eu terminar-te com uma pergunta então que depois vai no Patreon, que é a pergunta que temos vindo aqui a falar, que é ao fim e ao cabo o que é a definição de empreendedor e a definição de empresário. Não a definição, mas para as pessoas perceberem a diferença. Que há muito indivíduo acha que tem que ser empresário e não tem que ser. E para a pessoa perceber isso o quanto antes para deixar de fazer merda, perceber que é empreendedor e que se calhar vai precisar de outra pessoa mais metódica para fazer alguma coisa, e outros perceberem que são empresários e não são empreendedores e vão precisar na sua empresa de empreendedores até para aceitarem as ideias de alguém que às vezes vê, que às vezes há aqueles empresários casmurros, que isso não vai dar, que é uma das coisas nos hábitos nas empresas, é quando se quer mudar algo, os lobos do mar é só, isso não dá, isso aqui não dá. Bem, isso é tanta coisa. Uma pessoa para se tornar empresária, no fundo a pergunta é o que é preciso para ser empresário? É preciso ter uma grande flexibilidade de aprendizagem, um desejo de aprendizagem, uma humildade extrema, um espírito de sacrifício. Tem que ter uma ética muito grande, que é uma coisa que se descura hoje em dia, e a ética é essencial para se manter o negócio e a relação humana, quer seja com os recursos humanos, quer seja com os clientes. Tem de ter uma disponibilidade total a novos desafios, e tem de ter uma capacidade muito grande de se inovar, de se reaprender, de até mudar crenças para acompanhar o ritmo de mudança que a sociedade tem. E tem de ter eu diria que uma fome de conexão com tudo. Aquilo que intervém com o seu negócio, mas também da sociedade em geral. Porque se não tiver essa conexão íntima, e isso implica também trabalho a esse nível, porque é outro defeito que alguns empresários fazem, fecham-se muito no seu negócio e depois perdem o contacto. Portanto, são tantas as características, mas se a pessoa tiver estas que eu enunciei, muito brio também. O brio é um valor que é muito difícil de passar, porque é um bocadinho relativo, né? Nem há sequer uma forma como passar o brio a alguém. É educacional, né? Mas é uma missão da família, é um desafio para mim passar isso às minhas, mas é essencial para o empreendedor. Tal e qual. Se é para fazer, que faça bem feito. Exato. Essa é uma das coisas, sem dúvida. Que é como nós nos gratificamos, não é com dinheiro. Tal e qual. Essa é uma das coisas que eu digo muito à Karina. Pronto, a Karina, a minha esposa, ela faz vestidos por medida para casamentos. E ela, nos vestidos, tem uma primazia brutal. Mas, no entanto, noutras tarefas,
Também como eu, que eu também erro bastante. Também faço as coisas mal, mas eu digo-lhe, mas eu sei logo reconhecer e ela tem relutância em conhecer. E às vezes, como nós acabamos também por trabalhar juntos, eu às vezes acabo por cometer erros. Também um pecado porque ela trabalha comigo e vice-versa, e culpa minha. E eu digo, não, Karina, é nestes detalhes que temos de ter atenção. Isso tem a ver com a nossa natureza. Só que tem muito a ver com a nossa natureza e como, por exemplo, eu vejo uma coisa, daí eu saber reconhecer os meus erros. Eu sou eficaz, eu não sou eficiente. E eu, para trabalhar comigo, eu preciso de pessoas eficientes, mas eu já sei reconhecer isso. Ponto. Eu sou aquele indivíduo que marca golo, eficácia, resolver problemas. No entanto, tenho vindo a cada vez mais a tornar eficiente. Claro. O detalhe tem que ser com dor, porque levei muita pancada. Não, e só consegues porque identificaste esse problema. E tal e qual. Porque se eu não ver, se eu estiver no meu blind spot, não é? Se eu não ver, estiver no lado cego, não é? Eu não vejo, tudo o que eu não vejo no desenvolvimento pessoal é um inconsciente e incompetente. Eu não sei o que sei. É como um indivíduo que nunca atou os ténis, ele tem velcro, vamos supor que o meu filho o Frederico tem velcro, e um dia vai com os ténis atados para a escola. A mãe sempre atou. Ele não sabe. Um dia aquilo desata-se e ele pela primeira vez é confrontado que ele não vai saber atar os ténis. É o inconsciente. Ele até então era inconsciente e incompetente. Ele não sabe que tem esse problema. Quando ele a primeira vez é confrontado que não sabe atar os ténis, ele torna-se consciente da sua incompetência. É o consciente incompetente. E depois na fase a seguir, que ainda tem que fazer muito esforço, é o consciente competente. Ele ainda tem que se esforçar para fazer. E quando sabe aquilo de cor, é inconsciente competente. Ele já não tem que pensar para atar o ténis. E nós temos que passar por todas essas fases. E isso é duro, é os 4 graus da aprendizagem, é muito duro, mas faz parte, sem dúvida, de todo um processo de crescimento. Para dizer-te uma coisa antes de fazer-te a última pergunta. Eu há pouco, né, eu agora vou, se calhar, não diria que seja o segundo fracasso, mas vou, derivado a muitos erros também, erros que fiz, estou a reestruturar tudo. A primeira vez que eu fali, entre aspas, não é? A primeira erro que eu tive foi abrir um bar de discoteca, com 2 sócios. Que desgraça. Porquê? Primeiro, eu não posso trabalhar onde gosto de me divertir. Isto para mim é o primeiro ponto. E depois a gente não percebia nada daquilo. Eu na altura não percebia. Agora ficou no ramo, aprendeu, sim senhora. Mas eu não era, eu sabendo o que sei hoje, mas ainda bem que eu tive que passar por aquilo. Deu-me uma visão brutal de certos erros que eu não cometi depois, então, quando tenho vindo a desenvolver. Deu para perceber o que eu não queria, que é muito importante. Saber aquilo que não queremos. E pronto, foi um aprendizado. Não achas que o fracasso acaba por ajudar? Sem dúvida. É essencial. É mesmo. essencial. O fracasso é sempre o melhor professor. Porque por isso tu disseste, chocamos connosco próprios. E depois conseguimos fazer, se formos inteligentes o suficiente para analisar e vermos o que é que aconteceu, conseguimos apurar tal a e solução. qual. Ao fim e ao cabo eu quando digo uma pessoa, às vezes pessoas contactam-me por diversos motivos e não sei o quê. Por exemplo, agora estou a preparar uma palestra que vou a um evento que é o SAMSIS no Porto, dia 7. Convido a quem estiver no Porto para ir ver a palestra. O SAMSIS é uma organização que a palestra é de borla. Vou estar eu e outros oradores aí em praça. Teve um indivíduo do Brasil muito conhecido, vai estar a Vera Colodzil, entre outros. E é de borla, por isso podem se inscrever e vem de borla. E eu estava a preparar agora a palestra e a estudar e ver aqui vários detalhes. E às vezes quando me abordam, as pessoas querem as técnicas, mas não querem ver a causa. Acham que é técnicas para tudo, mas não identificam a causa, não identificam o porquê de estarem a fazer aquele erro. Porquê é que estamos a ter ansiedade? Ou porquê é que não temos disciplina? Porque antes, primeiro, né, quando tu vais arrumar o teu armário, qual é a primeira coisa que fazes? Tens que desarrumá-lo. Tens de tirar tudo do armário para voltar a arrumar. Certo ou errado? Se vais fazer uma faxina na tua empresa, tu primeiro tens de desarrumar. E isto quer dizer o quê? É reconhecermos primeiro o que está mal para depois então começarmos a implementar e pôr as coisas em prática. E as pessoas não querem olhar para o seu interior, verem aquilo que está mal, e então acabam, por isso é que as pessoas preferem se distrair com
Big Brothers e coisas, estão entretidas com a vida dos outros e não olham para elas e veem aquilo que elas estão a fazer mal. E sem dúvida é impossível evoluir se nós não olharmos para os nossos erros e não admitirmos. E sem dúvida eu percebi logo que não percebia nada daquela porcaria, zero. Muitas das coisas que eu faço eu ainda nem percebo, mas lá está, estou cá para aprender e acaba por ser esse processo de aprendizagem. Bem, Paulo, para não nos alongarmos muito mais, eu queria fazer-te a última pergunta, agradecer-te, perguntar-te onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, como é que é o coisa do TikTok? É Lion Talk. Lion_Talk ou Lion_Talk. É sempre uma coisa dessas. Mas aparece logo. Sim, depois eu também vou pôr. Como também já tenho alguns seguidores, aparece logo nas primeiras sugestões. Exatamente. Pessoal, também acabar por pedir mais uma vez para fazerem gosto. Se estiverem a ver no Spotify, colocarem 5 estrelas, é muito importante a avaliação, porque assim o Spotify entende que o conteúdo é bom e entrega este conteúdo a mais pessoas empreendedoras, a empresários, a pessoas que querem evoluir. Dizer também que eu vou deixar aqui o link das plataformas do Paulo, das minhas, e vou deixar aqui o link para o meu curso de desenvolvimento pessoal, que é o Método Guinada. Foi uma mentoria que eu dei, que ficou tudo gravado. Se procurarem aqui também no meu YouTube, vão ver os testemunhos de quem participou nesse evento e também participaram no evento ao vivo, que é o Guinada Épica, que em breve vamos ter outro evento ao vivo. Podem ver aqui. Seria a entrada mínima para o vosso desenvolvimento pessoal, porque está com uma módica quantia e se querem começar a evoluir, tudo tem um custo, é impossível. Não existe evolução sem um custo. O que quer que seja o custo, vais ter que, nem que seja o custo físico de treinares ou o custo físico de adquirires algo na tua zona de conforto, nunca vais evoluir. Ricardo, e agora vou fazer a pergunta ainda em on e depois então passamos para o Patreon. E a pergunta é: o que é que tu dirias a uma pessoa, a um jovem que quer começar hoje um negócio, e o que é que o Paulo fazia se começasse hoje um negócio do zero? Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.